Olá, meu nome é Renan Ramires de Azevedo, sou mestrando em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, e neste vídeo vou apresentar sobre algumas reflexões críticas num trabalho intitulado O Letramento Crítico e sobre o ensino multirreligioso no Brasil. Este trabalho compõe uma produção de avaliação parcial da disciplina obrigatória de Linguagens e Ensino 2022.2 do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens PPGEL, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Dessa maneira, objetivamos problematizar um pouco a situação do ensino religioso no Brasil, a partir do viés do letramento crítico / linguística aplicada. Outro ponto que justifica a realização do nosso estudo é o fato de termos realizado uma revisão da literatura, o qual evidenciou a escassez diante da presente reflexão, tida como tão pertinente para nós. Desse modo, o presente trabalho se desenvolverá por meio de duas grandes sessões. A primeira delas é voltada para discussões acerca do pluralismo religioso do Brasil, em entendimento com considerações teóricas de pensadores do letramento crítico / linguística aplicada. E a segunda sessão, em um perfil um pouco mais legislacional acerca do ensino religioso segundo a nossa legislação / Constituição brasileira. Uma diversidade cultural trazendo seu bojo uma plurirreligiosidade é o que afirma Siqueira, 2009, página 38. E como dito anteriormente, então, nossa pesquisa visa discutir sobre o ensino religioso no Brasil. Nesse viés, acreditamos, pois, que a realidade brasileira, desde todo o seu processo histórico, desenvolveu-se sob uma cultura, ou melhor, sob o multiculturalismo, que, conforme Siqueira 2009, página 52, significa: o multiculturalismo concentra-se no problema da diferença, vista como um valor em si, na medida em que permite ao homem distanciar-se dele mesmo e comparar sua identidade a outros modelos identitários. Disto resulta a consciência da alteridade e a preocupação com o olhar do outro, que desliza na aceitação à desvalorização sistemática. Muitas vezes, palavras, atitudes, comportamentos traduzem formas cotidianas de discriminação e de depreciação. É o que afirma Siqueira, 2009, página 52. Ou seja, situações como essa faz com que a presença do diferente permita o conhecimento do ou o que é do outro. E dessa maneira resulta, segundo a autora, numa consciência de alteridade, podendo ser recebida positiva ou negativamente em meio à sociedade. É daí que vêm os preceitos de depreciação, por exemplo. A partir destas premissas sobre multiculturalismo e diferença, refletimos também sobre o pluralismo no ensino religioso, de um modo de vista que a pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de oferecer oportunidades para que as crianças e os jovens, as jovens, desenvolvessem capacidades de crítica e questionamento do sistema e das formas dominantes de representação da identidade e da diferença. É o que afirma Silva, 2014, página 92. Dessa maneira, acreditamos que o letramento crítico seja um caminho possível para a abordagem crítica da religião em sala de aula, já que podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia em contextos específicos e para objetivos específicos. É o que afirma Kleiman, 2004,
página 19. Um estudo precedente que refletiu sobre tais questões também é o estudo de Takaki 2013, em que a autora reflete sobre as influências das práticas de espiritualidades no ensino e pesquisa de língua como emergência da linguística aplicada. Quando nos referimos aos termos abordagem crítica da religião, referimos-nos à criticidade do papel do professor, como afirma Biondo 2018, sobre o lugar do aluno e sobre as maneiras variadas possíveis de se abordar a temática da religião, por exemplo. Nessa esteira deste pensamento, estudo como o de Ferreira, 2012, ao problematizar sobre identidades sociais, letramento visual e letramento crítico, empenha-se em problematizar as imagens na mídia acerca de raças e etnias, possibilitando dessa maneira contribuições parecidas com as objetivadas no nosso trabalho, que no caso, em vez das questões étnicas, é direcionado às questões religiosas, mais especificamente. Por isso, conforme também os autores como Visconsin, Jorge e Rossini, 2018, como afirmam, tendo em vista as demandas da disciplina do ensino religioso, a escola precisa aprender a lidar com a diversidade e compreender as outras culturas que passam a fazer parte dos currículos escolares. É o que os autores afirmam no ano de 2018, página 50. 2013, página 50. Agora passemos para, para a segunda sessão do nosso trabalho, referente ao viés legislacional da Constituição em relação ao ensino religioso. Conforme abordado anteriormente, né, nessa primeira sessão, agora trataremos especificamente sobre a concepção constitucional do exercício do ensino religioso no Brasil. Dessa maneira, buscamos algumas bases para a exposição, como a própria Constituição Federal de 88 e leis outras que complementam a base constitucional. A priori, de antemão, é absolutamente relevante pontuarmos a posição da Constituição Federal, referente à liberdade do pensamento e expressão religiosa, em que se pontua: toda pessoa tem o direito e liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Por meio dessas premissas iniciais, já se levanta pontos discutíveis, os quais nos permitem refletir acerca do pluralismo religioso e a livre expressão de fé, seja ela em qualquer denominação. Outro ponto que o presente enxerto citado acima, anteriormente, estima, é o fato de pontuar acerca de que a referida liberdade religiosa pode ser manifestada em distintas realidades contextuais, tais como cultos, isolado coletivamente, ou por práticas, inclusive no que queremos destacar, pelo ensino. E a partir disso destacamos que na legislação federal vigente, a Lei 9.475 de 97 trata sobre a disciplina do ensino religioso. Lei essa que alterou o artigo 33 das diretrizes de base da educação nacional de 96, assegurando que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. É o que afirma, né, a referida lei. Além de tais considerações, pontuamos, por fim, a principal legislação de educação brasileira, a Lei de Diretrizes de Base, LDB, que fideliza que o respeito à diversidade cultural e religiosa no Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, Por fim, como considerações finais, então, por meio deste trabalho, portanto, foi possível refletir um pouco alguns pontos referentes à diversalidade religiosa brasileira, tanto no que se refere a reflexões
críticas à questão da praxis, né, a partir do letramento crítico, quanto às noções legislativas, as quais permeiam a presente temática. Aqui seguem as nossas referências e muito obrigado.